Senhor. Ontem foi um dia maravilhoso aqui. Tínhamos bastante crianças para honra e glória do Senhor. Isso que a gente nem saiu para convidar no bairro. Criança chama criança, né? A irmã Pri ligou para mim, né? Falando que os filhos dela não iam poder vir. Aí depois ela mandou uma mensagem assim: Sibeli, eles estão chorando, eles querem ir. Eu falei: ô, glória! Mas criança, eu sou apaixonada por esse ministério. Porque criança é tão sincera, a alegria deles aqui com o Leco, né? O Leco, todo mundo fica feliz, né? Até as tias da cozinha vieram aqui ver o Leco. Mas foi um momento muito precioso, né? São sementes lançadas na vida dessas crianças. Eu fui ganha quando eu tinha 9 anos de idade. E olha a semente hoje, né? Eu louvo a Deus por isso. E já que eu estou falando de semente, eu vou ler uns 2 versículos. Eu vou pedir para que a Kelly coloque ali para mim Lucas 13, 18 e 19. Lucas 13, 18 e 19. Vou ler ali. Diz assim: o que é semelhante ao reino de Deus, e a que o compararei? É semelhante a um grão de mostarda, que um homem plantou na sua horta, e cresceu e fez árvores. E as aves do céu alinharam-se nos seus ramos. Até aqui. Quando nós lemos esse versículo, eu percebo aqui que Jesus está dizendo que o reino dos céus é muito semelhante a um grãozinho de mostarda que você planta na terra. Todo mundo sabe que quando você planta uma semente na terra, a gente não vê a semente, mas você sabe que ela está ali, certo? E nós sabemos que para que essa semente se transforme numa árvore, como nós vimos ali, para que essa semente cumpra com um propósito ao qual ela está ali, a gente percebe que há uma necessidade de passar pelo processo de crescimento. Amém? Para que a semente cumpra o seu propósito, ela precisa passar por um processo de crescimento. E para que aconteça esse crescimento, para que aconteça esse amadurecimento dessa semente, é necessário que haja um cuidado. Amém? Para que essa semente cresça, para que essa semente amadureça, eu preciso cuidar dessa semente. Se eu lanço uma semente lá, eu não rego, eu não adubo, eu não cuido dessa semente, se não há água, a gente está enfrentando um grande período de seca, né? E diz que nos próximos anos a coisa vai ficar pior. Glória a Deus que nós estamos num país muito abençoado. Mas quando você vai para certos países da África, você percebe que lá eles ficam muito tempo sem água, eles não conseguem plantar. Nós aqui sabemos que com a própria umidade, a gente é um país muito rico em água, né? Mas com a própria umidade, aquilo ali ajuda muito a florescer. Às vezes você vê nascendo árvores frutíferas que você nunca plantou, porque caiu ali e germinou. Mas nós sabemos que para que haja esse crescimento, para que a semente cumpra o propósito, precisa existir um cuidado. E quando eu olho no dicionário o significado da palavra cuidado, ele diz assim: cuidado é submetido a uma rigorosa análise. Cuidado é você realmente analisar todos os detalhes. Tudo que eu preciso fazer, isso é cuidado. Eu preciso ter zelo. Isso é cuidado. E quando nós começamos essa campanha dos 21 dias de oração, nós começamos a ler o livro de Lucas. Eu particularmente, irmãos, eu gosto demais do livro de Lucas. Porque tem muitas histórias, muitos acontecimentos aqui que só Lucas revela. Lucas, ele era um médico. E eu gosto muito de estudar esse livro. Enquanto nós estávamos lendo, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 14, eu já chego lá. Mas eu quero que vocês construam uma ideia comigo. Enquanto nós estávamos estudando o livro de Lucas, eu percebi, amados, que até o capítulo 9, nós vamos nos deparar, até o capítulo 9 de Lucas, nós vamos nos deparar com Jesus manifestando os seus milagres.
Você vai se deparar com Jesus multiplicando pães. Você vai se deparar com Jesus curando enfermidades. Jesus acalmando o mar. Você vai se deparar com muitos milagres de Jesus. E quando as pessoas encontram Jesus e começam a ver os milagres que Jesus faz, quando as pessoas começam a se deparar com a semente de vitória que Jesus está propondo, quem aqui não ia querer essa semente? Quem não ia querer essa semente? Irmãos, você se depara presencialmente com Cristo fazendo coisas maravilhosas. Você vê pessoas que estavam sendo assoladas por demônios e ele chega, e quando ele chega as coisas mudam. Você fala, nossa, Jesus, esse é o cara, eu quero essa semente no meu coração. Para que haja crescimento na tua vida, a primeira coisa que precisa acontecer, a semente precisa estar no teu coração, amém? A Bíblia diz que a semente, ela é a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. A semente é Jesus na tua vida. E quando nós olhamos até o capítulo 9, a gente vai se deparar com muitas pessoas que iriam seguir Jesus. Os discípulos, a multidão e os próprios fariseus. A Bíblia diz que teve uma determinada situação em Lucas. Os fariseus, para quem não sabe, eram os líderes religiosos da época. Seriam os pastores, seriam os padres, seriam as pessoas que ensinam a palavra de Deus para a sociedade. Seríamos nós. Em nome de Jesus, nós não somos fariseus, mas seria a igreja, né? A igreja daquela época. As pessoas vinham até a sinagoga, que era a igreja deles, e ali eles estavam com os principais líderes religiosos, aquelas pessoas que estavam ali o tempo todo nos templos. Tinham os sacerdotes, tinham os escribas, mas os fariseus, eles eram um grupo religioso. E a gente vai perceber que em uma determinada situação, alguns fariseus chegou para Jesus e disse assim, Jesus, suma daqui, porque Herodes quer matar o Senhor. Olha só, os próprios fariseus. Porque os fariseus viram a popularidade de Jesus e eles também queriam essa semente. Quem que não quer andar com uma pessoa que faz tantas coisas como Jesus? Só que quando eu chego no capítulo 9 do Lucas, eu vou me deparar com uma situação onde um pai chega e fala assim, Jesus, me ajuda. Meu filho está endemoniado e eu pedi para os seus discípulos expelirem os demônios, repreender os demônios e eles não conseguiram. Jesus então olha para aquele pai de família que estava desesperado e diz assim, ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei convosco e vos sofrereis? Irmãos, Jesus, ele olha, os discípulos já tinham realizado muitos milagres, já tinham participado de muitos milagres. A Bíblia diz que era para eles saírem de 2 em 2, e eles voltaram falando, Jesus em teu nome. Os demônios se submetem. Mas nessa situação a gente vê que aqui, os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. E Jesus traz essa afirmação. Ô geração incrédula, geração perversa. E ele estava falando de quem aqui, irmãos? De quem ele estava falando? De quem que está falando? Dos discípulos. Ô discípulos, geração incrédula que não confia. Quando Jesus se depara com essa situação, irmãos, Jesus percebe que a semente ela é lançada. A gente recebe a semente da vitória. Mas nós precisamos aprender, nós precisamos ensinar, nós precisamos, a partir daqui, Jesus ele começa a trazer vários ensinamentos da palavra para que você e eu possamos analisar que cuidado eu tenho feito com a semente que entra no meu coração, para que haja crescimento, para que ela cumpra o propósito dela. Jesus falou assim, é como se Jesus tivesse pensado assim, até aqui, os meus discípulos entenderam o que eu sou capaz de fazer pela humanidade, o que eu vim fazer pela humanidade. Mas não é só isso que eles precisam aprender. Para que haja crescimento, para que diante de uma situação difícil, para que diante da circunstância eles precisam aprender outros ensinamentos importantes. E a partir daqui,
Jesus começa a trazer ensinamentos que ele começa a revelar o que tem por trás do coração do homem. Quando você começa a estudar a partir daqui, você vai ver muitas mensagens que eu acredito que muitos gostariam de tirar da Bíblia. Irmãos, eu creio, eu prego, eu falo, porque nós como pastores, e eu também creio nisso, a gente precisa ativar a nossa fé, amém? Como que você ativa a sua fé? Trazendo uma palavra que te detona? Não. A palavra de Deus traz muitas palavras de bênção. E é isso que ativa a tua fé. Quando você chega e fala assim, irmã, nós vamos orar, em nome de Jesus vai ser curado. Eu não estou ativando a sua fé? Em Cristo? Eu preciso trazer essa mensagem, é bíblico. Só que eu preciso também mostrar o outro lado. Eu preciso mostrar também que existem muitas coisas que nós temos que olhar no nosso coração e cuidar. Coisas que podem impedir que essa semente da palavra cresça na minha vida. Coisas que podem impedir com que eu cumpra o propósito que Deus tem para a minha vida, para a tua vida, meu querido. Quando nós olhamos, a gente começa a perceber o que tinha por trás, a partir de agora, no coração dos discípulos, no coração dos fariseus e no coração da multidão. Para vocês terem uma ideia, olha só os discípulos. Tem um certo momento a partir daqui que os discípulos começam a discutir para ver quem seria maior no reino de Deus. Olha que discussão boba. Quem que é mais importante no reino de Deus? Olha as discussões que os próprios discípulos tinham. Olha o que o coração deles começa a revelar para nós. Em outra situação, a gente vê os discípulos chegando para Jesus e falando assim, Jesus, tem um grupo de pessoas que estão expelindo demônios em teu nome. Nós o repreendemos para que não faça, porque eles não seguem conosco. Ou seja, eles não são do nosso grupo, Jesus. O que eles estão expelindo demônio? Irmãos, olha o que está acontecendo no coração desse povo. E aí Jesus chega para eles e diz assim, quem não é contra vós, outros, é por vós. Se eles estão expelindo demônios, os demônios estão sendo expulsos, é porque eles estão falando em meu nome. Porque eles não estão junto conosco, não significa que eles não sejam por nós. Mas olha o que estava acontecendo no coração deles. Irmãos, quando eu estava vendo isso daqui, eu falei, meu Deus, parece que nós estamos vivendo essa época. Não é verdade? Por que tem tanta gente que não cresce espiritualmente? Por que tem tanta gente que não produz frutos? Porque as pessoas só querem viver a primeira parte do Evangelho de Lucas. Quando a semente entra no nosso coração, a parte do cuidado requer muitas coisas. Uma outra coisa que nós vamos ver aqui, Jesus conta a parábola do samaritano, uma parábola linda. Amo essa parábola. Mas Jesus, ele confronta muitas pessoas da época, aonde aqueles que deveriam amar o próximo, porque não saíam da igreja, foram aqueles que deixaram aquela pessoa morrer. E uma pessoa desprezada na sociedade, uma pessoa que não dava nada, foi aquela pessoa que foi até ele e ajudou aquela pessoa que tinha sido assaltada, machucada e ficado ali. Jesus, ele começa a trazer uns ensinamentos que ele começa a mostrar como que está o nosso coração. E aí nós começamos a nos deparar com outros textos. A gente vai ver o Senhor nos dando orientações sobre a avareza, irmãos. Cuidado, irmãos, para que o teu coração não esteja nas coisas desse mundo. Olha a palavra que Jesus começa a trazer, uma palavra dura. Ele começa a trazer várias palavras duras. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e as outras coisas vão ser acrescentadas. Então, se as coisas não estão indo bem conforme você quer, você não pode abandonar Jesus por causa disso. Se as coisas não estão indo bem conforme você quer, busque primeiro o reino de Deus. Testemunhei aqui, quando meu marido estava internado, que o Senhor falou para mim assim, louva o Senhor, e não é fácil louvar. Mas, irmãos, são nesses momentos que eu começo a passar pelo processo de crescimento diante de Deus. Porque são nesses momentos que eu vou mostrar onde está o meu coração. São nesses momentos que eu dou a oportunidade para o Espírito Santo começar a regar a palavra, o Espírito dele na minha vida, para eu amadurecer. Para eu dizer assim, Senhor, as coisas podem ir bem
ou as coisas podem ir ruim, mas eu jamais te abandonarei, Senhor. E quando nós olhamos esse texto, a gente vai se deparar com Jesus falando de uma figueira estéril. Vocês estão vendo a figueira? Essa figueira não está produzindo frutos. Ela deve ser cortada. Olha que palavra dura. Se nós não estamos produzindo, se nós não estamos crescendo, se nós não estamos fazendo com que a palavra que está dentro de nós, aquela palavra que nós recebemos com tanta alegria, com tanto amor, se nós estamos recebendo essa palavra e ela não está cumprindo o papel que ela está dentro de você, que é crescer e fazer você se transformar numa árvore. E detalhe, quando a árvore cresce, irmãos, ela permite com que através do vento outras sementes podem ser germinadas. Se a gente não cumprir esse propósito que Deus tem para a nossa vida, seremos inúteis. E a Bíblia fala, vai ser cortado. É uma palavra dura que ninguém quer ouvir. Então Jesus, ele começa a tratar o coração daquelas pessoas. E de repente ele chega no capítulo 14. Capítulo 14. Enquanto Jesus curava, enquanto Jesus expulsava demônios, enquanto Jesus multiplicava pães, parava o mar, acalmava o mar, todos queriam seguir. Mas de repente os fariseus, os líderes religiosos, começaram a se deparar com uma mensagem mais dura. Aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Aquele que quer me seguir, olha, eu vim trazer divisão entre você e sua família. Nós falamos sobre isso aqui nos momentos. O Senhor não é contra a família e igreja. Mas o Senhor está nos alertando que quando você aceita a palavra dEle, e ela começa a frutificar, ela começa a crescer na tua vida, o que vai acontecer? As suas atitudes vão em contramão com as atitudes da tua família, que muitas vezes não conhece Jesus. Então você tem lá uma família que não conhece Jesus, que vive em princípios que você não vive. E você está naquele ambiente. E você, porque você tem a palavra, porque ela cresce em você, porque você tem Jesus, naquele momento, quando todos estão fazendo coisas que é da prática deles de uma forma errada, você vai sempre ter uma postura e falar assim, Senhor, eu não vou me contaminar, porque o Senhor está aqui. O que isso vai gerar na tua família? Divisão. Vão rir de você, talvez alguns vão apontar o dedo para você, talvez alguns vão falar mal de você, porque você está tendo a postura para agradar Jesus, enquanto que eles, as pessoas que não são cristãos, estão tendo outra postura. Quando eu me deparo aqui nesse texto, a gente vai perceber que os fariseus não queriam mais seguir Jesus depois que ele começou a mostrar que eu também preciso dizer não para muitas coisas na minha vida, para que a palavra venha a crescer, a semente venha a crescer no meu coração. E eu gostaria agora que a Kelly colocasse para mim Lucas 14. Olha o que aconteceu aqui, amados. Uma das maiores coisas que nos impede de crescer, nós vamos ver relatados aqui no capítulo 14. Porém, eu vou trazer aqui algumas coisas que você precisa se atentar se você quer crescer diante do Senhor. Diz assim: aconteceu que, ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estava observando. Pode deixar aqui, tá? Que eu vou agora explanando os versículos. Quando nós começamos nesse texto, a Bíblia fala, irmãos, uma semana atrás de acontecer isso, a Bíblia diz que Jesus estava na sinagoga e apareceu uma mulher tomada por um espírito imundo. Por um espírito, ela estava tomada por um espírito, fazia 18 anos e ela ficava encurvada. Era um espírito de enfermidade, não espírito imundo, espírito de enfermidade. E fazia 18 anos que aquela mulher estava encurvada, e aquela mulher estava no templo, na sinagoga. E a Bíblia diz que era sábado. E quando Jesus ele viu aquela mulher, a Bíblia diz que ele chamou, vendo Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, está livre da tua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Irmãos, aquela mulher estava 18 anos dentro do templo, sendo atormentada por um espírito de enfermidade. Existem enfermidades que são enfermidades, existem enfermidades que são causadas por espíritos malignos.
E aí Jesus, naquele momento, os fariseus ficaram com tanta raiva de Jesus, falaram assim, onde já se viu, tem tantos dias para você curar, você vai curar no sábado? Irmãos, eu vejo que aqueles homens ficaram com tanta raiva, para eles não era importante aquela mulher, o que ela passava durante 18 anos. Para ele não era importante. O que era importante era seguir, o guardar o sábado. Seguir aquela lei, aquele ritual que eles estavam vivendo. E aí Jesus, ele chega e fala assim para eles: por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão? Não era qualquer pessoa, ela era filha de Abraão. Abraão é conhecido como pai da fé. Filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos. Essa mulher era filha de Abraão, então ela era uma mulher que tinha fé. E a Bíblia fala que Jesus foi até ela. E eles ficaram com tanta raiva que quando chega esse texto aqui, de Lucas, a Bíblia fala que era sábado. E eles chamam Jesus para comer pão com ele. E o que acontece lá? Versículo 2. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. O que é um homem hidrópico? Um homem hidrópico é um homem que ele é inchado com líquido, com água. E normalmente, uma pessoa hidrópica, eu não sei se você já viu, mas você deve ter ouvido já, aquela doença que é barriga d'água. Barriga d'água que fica desse tamanho, a pessoa fica inchada. Pode inchar o rosto também, os braços. Era esse homem que estava ali. Aí eu digo para você, eles eram os principais fariseus, certo? Eles jamais chamariam uma pessoa enferma para comer à mesa com eles. Jamais. Por que eles chamaram esse homem para estar ali? Porque ele estava observando o que Jesus faria. Amados, se você quer crescer, se você quer que a sua semente cresça, a primeira coisa que nós precisamos fazer com o nosso coração é avaliar quais são as nossas reais motivações na nossa caminhada cristã. Qual era a motivação daqueles homens? Quando alguém chamava você para comer na sua casa, não era só lá não, irmãos. Se você considera uma pessoa, você não convida ela para comer na tua casa? Sim ou não? A pessoa faz algo tão legal para você, você fala, eu vou fazer um churrasco, né? Vou fazer um café, não é verdade? Você faz algo, olha, por quê? Isso daí é uma prática de qualquer pessoa. E naquela época eles chamavam pessoas importantes sim para estar na sua casa. Mas a motivação não era honrar Jesus, porque ele era muito importante, especial, como o Jonas falou semana passada, não era. O objetivo deles era uma armadilha para pegar Jesus. A motivação do coração daqueles homens era uma motivação errada. Irmãos, por que tantas vezes a gente não vê a semente crescer? Por que tantas vezes você vê pessoas que alavancam no ministério e vai e ganha e... Nossa, você vê a pessoa se transformando numa unção, numa bênção. Porque ela está permitindo com que a palavra do Senhor cresça, ela está tendo a motivação certa. Mas muitas vezes a gente está na presença do Senhor com as motivações erradas. Você já viu aquelas pessoas que fazem acordos com Deus? Senhor, se eu ganhar isso ou aquilo, eu nunca mais vou fazer tal coisa. Você já viu pessoa assim? Olha, eu estou orando, isso já aconteceu com a gente, estou orando para que um terreno meu seja vendido. Pastor, se for vendido eu vou dar o dízimo de tudo. Eu não gosto desses tipos de voto, não. Eu falo, misericórdia, não faça, irmão. Você quer fazer um voto, faça você e Deus, mas não fica fazendo essas coisas com Deus, não. Porque às vezes você faz umas promessas que você não vai conseguir cumprir, é muito ruim isso. Mas tem pessoas que falam assim, Senhor, se você fizer algo por mim, eu vou retribuir fazendo algo pelo Senhor. Irmãos, é isso que a palavra de Deus nos ensina? Muito pelo contrário. Jesus não fez barganha conosco. A Bíblia fala que Jesus se despojou lá do céu. Ele primeiro deu, para depois ele receber. Ele primeiro deu. E a gente faz o contrário. Se eu ganhar, eu dou. Senhor, se acontecer isso comigo, eu vou dar o meu melhor para o Senhor. Por que você não dá o seu melhor primeiro? Independente se você for ganhar ou não. Porque a Bíblia fala assim, busque em primeiro lugar e todas as coisas serão acrescentadas. Por que a gente às vezes faz, irmãos, barganhas com o Senhor? Por que a gente
gente chega na presença dele com motivações erradas. Isso sufoca a semente na minha vida. Eu não cresço, por isso que tem tantas pessoas fracas na fé, tantas pessoas que desistem, por causa das motivações. Elas não vigiam as motivações do coração. E aqueles homens, eles estavam ali com desejo, amados, de afrontar Jesus. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Jesus estava ali, quando ele curou num sábado, ele bateu de frente com uma prática que era comum entre aquele povo. E Jesus faz isso constantemente, irmãos. O processo do crescimento vem para que a gente possa avaliar a nossa vida, as situações, as tempestades, tudo que a gente enfrenta, para a gente avaliar a nossa vida. Quando você está acostumado a ter uma prática ou a pensar algo, às vezes você tem uma maneira de pensar e você age segundo aquela maneira de pensar, e de repente você descobre que a Bíblia ensinou algo ao contrário. O que acontece com você? Você desmonta, não é? Você desmonta. Mas eu sempre fiz isso, a vida inteira eu agi assim. Vamos supor que você ama calça. Eu vou dar um exemplozinho, tá, irmãos? Mas isso não está na Bíblia, tá? Vamos supor que você ama calça amarela. Aí você fala assim: eu amo calça amarela, eu só tenho calça amarela. Daí você chega na igreja e você vê que calça amarela não é tão legal. Tem outras calças que você pode fazer de formas de usar cores diferentes, né? Não precisa só usar a calça amarela. Você fala: mas eu tenho só calça amarela, eu gosto só de calça amarela. O que você vai fazer? Você gosta daquilo, você ama aquilo. Primeira coisa que você vai fazer hoje, você vai pesquisar na internet todas as pessoas que é a favor da calça amarela. Não é assim que o pessoal age? Aí você vai ver que você vai se deparar com alguns também que são contra. Mas daí você vai pegar tudo aquilo que fala sobre a calça amarela. Aí você vai vir armado para a igreja, porque se a Cibele começar a falar contra a calça amarela, que eu tanto gosto, eu já vou me levantar e vou mostrar tudo o que eu achei sobre a favor da calça amarela. As pessoas não agem assim? Quais são as motivações do coração dela? Acontece que eu gosto tanto de uma coisa, que eu quero tentar achar argumentos para que aquilo que eu tanto gosto, eu continue praticando. Irmãos, a gente não deixa Deus ministrar a palavra no nosso coração. Quando a Bíblia fala assim: aquele que mente não mente mais, aquele que rouba não rouba mais. São essas palavras que muitas vezes são confrontados. E o confronto, irmãos, ele é extremamente necessário na nossa vida, para que haja crescimento. Quando você é confrontado com uma palavra, quantas vezes eu fui confrontada com a palavra? Irmãos, falando assim, você vai falar: meu Deus, essa pele parece que... Irmãos, uma vez eu estava no primeiro ano do ensino médio. Eu já era evangelista, viu? Amava levar folhetos no ônibus. Eu já era firme com o Senhor. Estudava à noite e trabalhava de manhã. E eu fui no evangelismo e eu ganhei uma Bíblia. E aí eu estava evangelizando um rapazinho na minha sala, né? E aquele menino tinha tanta sede de Deus, e eu pregando a palavra para ele. Eu já era evangelista. E eu ganhei essa Bíblia e eu perguntei para ele assim: fulano, você tem uma Bíblia? Ele falou: eu não tenho. Eu falei: então eu vou te dar uma Bíblia. Aí no dia seguinte, eu sempre fazia meu devocional, né? Todos os dias. Aí no dia seguinte eu olhei a Bíblia e me deu aquela vergonhinha. Pensei assim comigo: ai meu Deus, eu vou chegar lá na escola, primeiro ano do ensino médio, né? Vou chegar lá na escola com a Bíblia. Me deu aquela coisinha, aquele sentimentozinho, né? Daí eu fui fazer meu devocional. Aí eu abri a Bíblia e comecei a ler. Sabe o texto que caiu para mim, irmãos? Aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei ele diante do meu Pai. Na mesma hora que eu li aquele texto, eu falei: Senhor. Aí eu falei assim: eu vou levar essa Bíblia na mão, não vou levar nem na minha bolsa. Aí levei a Bíblia na mão, cheguei, aquele menino ficou tão feliz com aquela Bíblia na sala, eu dei na mão lá dele. E ele já começou a abrir, ele já começou a ler. Eu falei: ô Jesus. Irmãos, nós somos confrontados com a palavra. Claro que eu estou trazendo um exemplo tão simples, mas existem tantas coisas que nós somos confrontados. Às vezes você gosta tanto de fazer uma coisa, irmãos, mas aquilo não agrada a Deus, mas você tenta se convencer que agrada. A palavra é roubada, meu irmão, você não vai crescer, você não vai cumprir o seu propósito. Vigie, avalie as motivações que existem no teu coração. Deus te chamou para você crescer e para você produzir frutos. E para que o seu fruto permaneça.
Irmãos, quando nós olhamos na palavra de Deus, a gente vai ver Maria Madalena, que expulsou muitos demônios, agora não sei se é 5 ou 7, 7, né? 7 demônios, ela era a única que estava lá no sepulcro. Quando Jesus ressuscitou, cadê os discípulos? Cadê Pedro que andou sobre o mar? Ele não estava lá, mas Maria, que tinha 7 demônios, era uma endemoniada. Imagina o que ela fazia, tendo 7 demônios. Mas quando ela encontrou Jesus, quando Jesus esteve na vida dela, quando ela aceitou Jesus, quando os espíritos imundos saíram, ela deu lugar para a semente crescer no coração dela. Buscando a presença de Deus, aquela semente cresceu de tal forma que ela começou a produzir uma atitude para com Jesus. Ela foi até o sepulcro, ela não abandonou Jesus quando ele mais precisou. Porque ela era tão grata. Ela falou: Senhor, o Senhor pode ter confrontado tanto a minha vida. Eu não sei o que ela fazia. Poderia ser prostituta, mas ela podia fazer muito mais outras coisas. Talvez ela destruiu vários casamentos. Mas quando Jesus entrou no coração dela, tudo mudou. Tudo mudou. Avalie as motivações do teu coração. Aí nós continuamos lendo esse texto. Não vamos ler agora, eu vou contar a história. Jesus então, a Bíblia diz que Jesus chama o homem com a barriga grande, né? Cura ele, que é sábado também. Aí Jesus olha e começa a olhar os convidados. Ele percebe que os convidados querem sentar nos melhores lugares. Eles querem sentar nos primeiros lugares. Aí Jesus começa a falar: gente, não fique atrás dos primeiros lugares. Porque imagina alguém chegar e falar: cara, você está no meu primeiro lugar, vai lá para o fim, porque eu tenho uma pessoa mais honrada que você. Aí Jesus chega e fala para ele assim, deixa eu ver qual que é o versículo, eu até li hoje. Ele chega para ele e fala assim, versículo 11: o que se exalta será humilhado, o que se humilha será exaltado. Irmãos, a segunda coisa que vai fazer a semente crescer é você cultivar a humildade. Irmãos, a humildade ela é extremamente necessária para que a semente frutifique no nosso coração. O que é humildade, irmão? É uma virtude, é uma consciência das suas próprias limitações. É você saber até onde você pode ir. É você saber que você é uma pessoa sim que falha. A gente tem Jesus na nossa vida, mas muitas vezes você se pega falando palavrão. Mas Jesus não está na tua vida, irmão? Mas eu tenho que vigiar a minha boca, não posso falar. Jesus precisa converter a minha boca também. Mas você às vezes se pega falando palavrão. Agora, quando você tem humildade, você começa a reconhecer as suas limitações, você começa a reconhecer o seu estado. O que precisa ser mudado na tua vida? E Jesus, então, ele começa a falar com aqueles homens. Se nós queremos, amados, que a semente frutifique, nós precisamos cultivar a humildade no nosso coração. Jesus, ele disse assim: olha, quando vocês fazem um banquete, vocês convidam os seus amigos, os parentes, porque você sabe que os seus amigos, parentes, inclusive ele até fala aqui, ele usa a expressão ricos também, vizinhos ricos. Versículo 12, pode deixar aqui, Kelly, o versículo 12. Quando vocês fazem um banquete, vocês convidam as pessoas legais, as pessoas que vão te retribuir. Você vai ser retribuído pelo homem. Mas eu digo para vocês, quando vocês forem fazer um banquete, chama os cegos, os aleijados. Não estou dizendo que você vai sair aí pegando os deficientes, não é isso. Mas chama aquelas pessoas improváveis. Aquelas pessoas que muitas vezes não são bem vistas. Aquelas pessoas que são chatas. Aquelas pessoas que são perturbadas. Mesmo que elas não possam te recompensar, porque a sua recompensa vai ser dada lá no reino de Deus. Quando Jesus está falando isso, ele não está querendo dizer que você não vai convidar ninguém, irmãos. Não é isso. Ele não está querendo dizer assim, nunca convide ninguém. Não é isso. Ele está dizendo assim, que da mesma maneira que você tem alegria de você convidar uma pessoa que te retribui, você tem que ter a mesma alegria para convidar uma que não te retribui. Porque você está fazendo para o Senhor. Por isso que a Bíblia fala que tudo que você fizer, faça como se fosse para o Senhor. Faça como se fosse para o Senhor. Puxa vida, Cibele, se precisar levar alguém aqui em tal lugar, mesmo que a pessoa às vezes não tenha um cheiro agradável, mas vou fazer para o Senhor. Vou fazer para Deus. É você ter humildade, é você ter simplicidade. Humildade também é simplicidade. É você ser uma pessoa que olha para dentro do teu coração e sabe quais são as suas limitações. E a terceira e última coisa, esse eu gostaria que a Kelly colocasse.
Jesus, então, ele continua falando assim, volta no 14, por favor, Kelly. Serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Quando ele fala isso, alguém vira para ele assim no versículo 15. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe, bem-aventurado aquele que comeu o pão no reino de Deus. Alguém que estava ouvindo falou assim, nossa, imagina, porque ele começa a falar, né, de você ter humildade, ele fala, imagina se Deus chega para mim e fala assim, ó, você vai comer a ceia comigo lá no reino de Deus. Nossa, que alegria. E Jesus começa a contar a parábola da grande ceia. E eu vou pedir para Kelly fazer um favorzinho de colocar Apocalipse para mim. Apocalipse, Kelly, 19:9. Faz favor. Apocalipse 19:9. Ora, então me falou o anjo. Escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras. Bem-aventurado aqueles que são chamados para cear com o Cordeiro. Pode voltar lá para o texto, Kelly. 14:15. Lucas. Irmãos, então Jesus ele começa a contar uma parábola. Ele diz assim, 16. Ele, porém, respondeu, certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados, vinde porque tudo já está preparado. Irmãos, naquela época, eles não comiam carne todos os dias. Eles viviam em lugar desértico, não tinha plantação para o gado comer. Eles tinham novilho, eles tinham, carneiros, eles tinham esses tipos de animais e eles comiam poucas vezes no ano. Quando era Páscoa, quando acontecia uma coisa muito importante, o filho pródigo, quando voltou para casa, o pai matou o novilho, o mais velho chegou e falou, você nunca me deu um novilho para comer. Porque eles não eram como nós, que comemos carne todo dia. Hoje não, né? A carne está caríssima, né? Tem gente que não come carne todo dia. Mas a gente tem mais acesso à carne do que o povo de Israel. Comia 4 vezes por ano carne vermelha. Comia carne de cordeiro, tudo também de uma forma restrita. Então a gente percebe nesse texto, meus queridos, que a comida era muito escassa naquela época. Quando eu chamava você para comer na minha casa, eu fazia uma porção para você. Cada um tinha a sua porção. Quando José está no Egito e ele chama os irmãos dele para comer à mesa lá no Egito, o que ele faz? Ele dá uma porção de comida para os 11, para os 10, e para o Benjamim, que era irmão dele, ele dá a porção dobrada. Cada um tinha uma porção, não era assim igual a gente faz, tudo regaladamente. Lá eles tinham uma porção, porque a comida era escassa. Você sabe o que acontecia na época? Se eu chamasse você para minha casa e eu fizesse comida demais que sobrasse, que tivesse desperdício, eles iam me ver como uma pessoa, um desperdiçador. Eu escrevi aqui, desperdiçador. E naquela época, uma pessoa que era desperdiçadora era vista como uma pessoa não confiável. Se você fez comida para desperdiçar comida que era tão difícil de se ter, você não é uma pessoa confiável. O que será que você vai desperdiçar o que colocar na tua mão? Então, naquela época, irmãos, as coisas elas eram exatamente uma porção e não tinha que faltar. E o que esse texto fala? Esse texto diz que o homem, ele chamou muitos para uma ceia. Ele convidou muitos. Sabe como que eles faziam os convites? Eles chegavam assim na sua casa e falavam assim, fulana, você vai vir na minha ceia? Vou, pode contar comigo. A gente faz isso ainda, né? Os casamentos. A gente vai receber um convite de casamento, já vem um pequenininho assim, né? Favor, confirmar. Por que a gente faz isso, gente? Porque se eu convidar 200 e vier 300, eu vou pagar muito caro, né? E não vai ter comida para todo mundo, porque o buffet vai fazer para 200, certo? Se eu convidar 200 e vier 100, eu vou pagar para 200, não é verdade? Você vai ter que pagar. Então, eu não quero pagar e não ter você lá. Então, o que eu faço? Eu falo para você confirmar. A mesma coisa. O servo ia de casa em casa, você vai vir? Vou, pode contar comigo. Você vai vir? Vou. Eu não posso esse dia, beleza, não vou. Quando chegava na hora da ceia, que eles preparavam tudo, o Senhor mandava de novo o seu servo. Então, Jonas, você disse que você ia vir, já está tudo preparado. Ele diz assim, a hora da ceia. Então, ele já tinha preparado a porção de cada convidado. O que aconteceu?
Não obstante, todos, a uma, começaram a excusar-se. Excusar significa desculpar. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. O outro disse: casei-me, por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor, e o senhor ficou irado. O dono da casa disse a seu servo: saí depressa para as ruas e becos, e traga os pobres, aleijados, o cego, porque não pode existir desperdício. Eu não posso ser visto como um desperdiçador, porque senão as pessoas vão achar que eu não sou digno de confiança. Irmãos, quando nós olhamos a vida desses homens, eles já tinham dado o nome deles. O pior, irmãos, não é o fato deles não irem, mas o fato deles colocarem umas desculpas, como diz, esfarrapada. Hoje eu estou, hein? Umas desculpas bobas. Sabe por quê? Quando um fala assim: eu comprei um campo. Primeiro, para você comprar um campo, se eu pesquisei, né, essas informações, para eu comprar um campo, eu só podia comprar um campo depois de eu testar ele 1 ano. Ele não tinha outra hora para ver esse campo, irmãos? Se eu falo para você, você fala para mim: Sibeli, vem comer na minha casa, você prepara aquele banquete. Ai, então, eu tenho que ver o meu terreno lá, porque eu preciso carpir lá. Você vai falar: pô, mas você não tem outra hora para fazer isso? Eles deram uma desculpa esfarrapada. Aí o outro fala assim: comprei 5 juntas de bois, eu preciso experimentar. Ninguém comprava. É a mesma coisa, você fala assim: eu comprei um carro, agora eu vou lá ver o carro como que ele é. Alguém faz isso? Você compra um carro e depois você vai ver se o carro é bom? É mais ou menos isso que aconteceu com a junta de boi. Ninguém fazia isso. Você primeiro experimentava, é boa, daí você comprava. E por último, fala: casei-me. A palavra aqui, isso eu pesquisei, tá, irmãos? A palavra aqui, essa palavra casei-me, é a mesma palavra que é usada para núpcias. E essa palavra utilizada para núpcias, ela é a mesma palavra que pode se utilizar para casamento e pode se utilizar para relacionamentos sexuais. Alguns teólogos acreditam que este último homem, ele era como se ele estivesse dizendo assim: eu vou ter relacionamento sexual. Ou seja, eu não posso ir, porque eu estou me envolvendo, eu vou. E alguns até acreditam que poderia até ser uma prostituta, que não era a esposa dele. Talvez ele nem era casado, mas ele fala assim: eu vou agora me relacionar sexualmente com outra pessoa. Não posso ir. Irmãos, agora você se coloque na situação desse Senhor. Esse Senhor é Deus. A grande ceia é uma coisa que depende de Deus ou dependia das pessoas irem? Hã? Ele fez uma ceia para quem? Para todos. A ceia estava preparada. Mas eles não quiseram ir. Por quê, irmãos? Por causa da terceira coisa que faz você e eu deixar a semente crescer. Pare de dar desculpas para Deus. Pare de dar desculpas para Deus. Aqueles homens deram desculpas naquele momento. É como se eles estivessem dizendo assim: puxa vida, Jesus ele veio a este mundo. Jesus ele fez tanta coisa por mim. E quando você começa a dar desculpas, para você não deixar essa semente produzir frutos na tua vida, para não deixá-la crescer, quando você começa a colocar tantas desculpas, para você não seguir uma vida com Jesus, é como se você estivesse dizendo para Jesus assim: ah, Jesus, foi um desperdício o teu sangue naquela cruz. Foi um desperdício você ter morrido naquela cruz por mim. Jesus morreu naquela cruz para te preparar um banquete que nós vimos no Apocalipse, que você e eu vamos desfrutar, aqueles que querem. Não depende de Deus, já está preparado. Depende de você. Irmãos, por que nós temos o hábito de dar tantas desculpas no reino de Deus? Por quê? Por que muitas vezes nós damos tantas desculpas para não andar uma vida com Deus? É como se nós disséssemos para o Senhor: aquilo que você fez não foi tão importante. Alguém perguntou para um árabe, Oriente Médio: o que acontece se eu não aceitar entrar na sua casa para comer com você? Diz que ele arregalou os olhos e falou assim: é como se você dissesse para mim que você me odeia. Irmãos, você imagina o coração de Deus, de Jesus, quando ele contou esse texto?
E ele estava falando isso daqui, não era para as pessoas perdidas, era para nós. Por isso que ele falou assim, pois olha, vamos lá, vamos pegar os coxos, vamos pegar os enfermos, vamos pegar os deficientes. Porque os deficientes, quando se depararem com essa mesa, eles vão ter uma postura diferente. Sabe por quê? Eu trabalho com deficiente. O deficiente, ele já é humilhado por natureza. É duro falar isso, mas é. Ele entra em qualquer lugar, o pessoal olha, ai, coitadinho. Alguns, às vezes, nem falam coitadinho, já parece que é uma doença contagiosa. Eles passam por isso sempre, então eles sabem o que é ter um coração humilhado. E quando eles se deparam com uma mesa como essa, como vocês acham que eles vão sair? Eles vão abraçar, eles vão ficar felizes. E eles não vão continuar sendo cegos, coxos. Porque Jesus, ele nos oferece uma vida em abundância, uma vida de transformação. Irmão, se você quer ter a semente crescendo no teu coração e frutificando, é tempo de se levantar, é tempo de crescer. É tempo de nós mudarmos as nossas motivações do nosso coração. É tempo de nós semearmos, cultivarmos a humildade no nosso coração. E é tempo de parar de dar desculpas. Semana que vem nós vamos ter a Santa Ceia aqui na igreja. Irmãos, a Santa Ceia nada mais é você falando, Senhor, eu aceito a Tua palavra. Quando nós olhamos esse texto aqui, meus queridos, a gente vai ver que os fariseus queriam Jesus. Eles queriam Jesus porque Jesus estava curando, Jesus estava fazendo muitos milagres, mas quando Jesus trouxe uma palavra séria, eles perderam o interesse. E aí esse texto que era para os fariseus que eles estavam falando, era para o povo da igreja. Ele falou assim, pois é, vocês deram desculpas esfarrapadas, vocês rejeitaram. Aí eu digo para vocês, meus amados, esses fariseus já morreram, eles já têm a recompensa deles. E nós? E você e eu? Como que está a nossa vida? Será que nós vamos estar prontos para aceitarmos a boda do Cordeiro e experimentar a porção que Deus tem preparado para a sua vida? Para isso você precisa crescer. Para isso você precisa parar de dar desculpas. Se posicionar. Experimentar aquilo que Deus tem para a tua vida. Eu convido você a se colocar em pé. O modo como você se comporta hoje vai dizer muito. Como você vai se comportar no dia em que Jesus voltar. Eu gostaria de orar por você, igreja. É tempo de crescer. É tempo de não desperdiçar mais tempo. É tempo de olhar para a cruz e falar, Jesus, quando eu olhar para o Senhor, Pai eterno, eu não vou olhar para Ti como se o Seu sangue fosse algo, como se o Seu sangue fosse algo que fosse desperdiçado. Porque, Senhor, eu vou deixar a semente crescer. Eu quero deixar a semente frutificar. Eu quero deixar a semente florescer. Eu quero me posicionar. Amados, quando o Senhor fala, vai e chame os cegos. Ele está dizendo que sempre é tempo enquanto há tempo. Não vai existir mais tempo quando nós morrermos. Não vai existir mais tempo quando Jesus voltar. A Bíblia diz no próprio livro de Lucas que muitos vão bater a porta. Jesus, me deixa entrar, Jesus. Jesus, abre a porta, me deixa entrar. Muitos vão abrir a porta. E Jesus vai dizer assim, eu não vos conheço. Porque a semente nunca cresceu no teu coração. Eu não vos conheço. Porque você nunca se posicionou. Sempre ficou dando desculpas para me servir. Desculpas para me adorar. Sempre ficou colocando desculpas para tomar um posicionamento. Para largar essa vida mundana. Para largar esses princípios, esses rituais mundanos que nós praticamos nessa vida podre que nós tínhamos. Os discípulos, os fariseus viviam rituais, mas nós vivemos muitas vezes com práticas que nós adquirimos lá no culto. Nós queremos ainda querer nos convencer de que essas práticas a gente pode dar um jeitinho brasileiro para continuar vivendo, e não podemos, igreja. Nós não podemos.
Apocalipse nos diz que haverá sim o dia em que a sua igreja vai se reunir. Ele vai chamar cada um pelo nome. Jesus traz essa advertência para todos que estavam na igreja. E Ele estendeu para mim e para você, porque nós éramos os cegos. Eu era cega. Eu era aleijada. Eu era a pessoa que Jesus estendeu a palavra para mim, para que eu pudesse ouvir e dizer: sim, Senhor, eu quero me assentar à sua mesa. Eu era cega. Mas hoje o Senhor restaurou a minha visão. Restaurou o meu espiritual, físico. Hoje eu posso caminhar na presença dEle. É tempo de crescer, igreja. E eu convido você a abrir o teu coração. Se o Espírito Santo fala contigo, não deixe para amanhã aquilo que você pode mudar hoje. Hoje é o tempo. É o tempo de nós dizermos assim: Senhor, eu quero me assentar à mesa com o Senhor. Mesmo Deus que tenha tantas lágrimas sendo lançadas no meu rosto, a gente vê com os discípulos. Eu acho tão tremendo que os discípulos vivenciaram tantas coisas. Eles nunca desistiram do chamado deles. Eles nunca desistiram de Jesus. E a Bíblia fala que hoje eles estão lá no céu. Eu queria orar por você, igreja. Eu queria orar por você. Abra o teu coração. Deixa o Espírito Santo falar contigo nessa noite. Deixa o Espírito Santo ministrar na tua vida. Quais têm sido as tuas motivações? Deixa o Espírito Santo ministrar no teu coração. Se de repente você não tem se posicionado por causa do orgulho. Por isso nós precisamos cultivar a humildade dentro de nós. Mas muitas pessoas não se posicionam por causa do orgulho. Talvez você não tomou uma posição em determinada área da sua vida e vive dando desculpas. Desculpas esfarrapadas diante do Senhor. Deus, Ele quer que você cresça. Deus, Ele quer que você frutifique. Deus, Ele quer que você seja a bênção que Ele criou você para ser. Mas a decisão é sua. A mesa já está posta. A mesa já está posta. Pai, nós estamos aqui diante do Senhor. A Tua palavra, Senhor, está dentro do nosso coração. Nós Te louvamos, Senhor, porque ela pode, Senhor, crescer, ela pode frutificar, ela pode fazer com que o propósito que o Senhor tem para a minha vida seja cumprido. Deus, o Senhor sonda o nosso coração, Pai. O Senhor sabe o coração, o Senhor sabe a motivação. O Senhor sabe, Pai eterno, o desejo de cada um aqui. Quando o Senhor começou a ministrar esses versículos no livro de Lucas, o Senhor estava chamando a igreja por uma responsabilidade. O Senhor estava chamando a igreja por um posicionamento. Porque muitas vezes, Senhor Deus, nós pensamos sim nos nossos próprios desejos, nós pensamos sim, Pai eterno, naquilo que essa terra pode nos oferecer. E muitas vezes, Senhor, nós colocamos desculpas para assumir posicionamento que o Senhor deseja. Pai, neste momento eu quero apresentar os Teus servos com a questão. Deus, em nome de Jesus, Pai, se tem alguém aqui que ainda não entregou o seu coração para Jesus, se tem alguém aqui, Senhor Deus, que ainda tem áreas da sua vida, ó Pai, que precisam ser modeladas, que precisam ser quebradas, que precisam ser restauradas. Que Teu Espírito Santo possa tocar e possa restaurar, Senhor. Para que o Teu povo possa se posicionar como o Senhor deseja. Para que a gente possa ser, Pai eterno, o Seu povo eleito, Senhor. Sacerdócio santo, ó Deus. Para que a gente possa agir como povo que o Senhor nos chamou para agir, Deus. O Senhor tem nos chamado para crescer. A Tua palavra diz que a vida que o Senhor oferece é uma vida maravilhosa. Mas muitas vezes a semente que foi lançada, ela já morreu há muito tempo, Deus. Talvez tem pessoas aqui que estão com a semente morta. Mas nessa noite eu creio que haverá um avivamento nesses corações, Senhor.
Eu creio, Pai eterno, que o Teu Espírito Santo está ministrando, não para constranger, não para trazer uma palavra de condenação, mas para trazer uma postura diferente da Tua igreja. Porque quando nós nos levantamos, Senhor, com uma postura diferente, algo sobrenatural acontece, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar cada vida que está aqui, Senhor. Pai, nós queremos nos assentar à bodas do Cordeiro. Nós queremos, Senhor Deus, assentar à borda do Cordeiro e experimentar a porção que o Senhor tem preparado para nós. Pai, nós estamos aqui nessa noite. Nós queremos, Senhor Deus, crescer. Nós queremos, Senhor Deus, nos levantar, Senhor. Nós queremos, Senhor Deus, cumprir o propósito que o Senhor tem na nossa vida. Nós queremos, Senhor Deus, Te buscar intensamente. Nós queremos nos derramar na Tua presença. Nós queremos frutificar. Nós queremos nos dispor, Senhor, para Te servir. Nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. E nós queremos fazer, Senhor, o Seu sacrifício valer a pena. Nós Te louvamos, nós Te adoramos. Aleluias.